Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Maglio trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. Com 42 votos favoráveis e 12 contrários, o plenário da Câmara aprovou na última quarta-feira, em primeira votação, a revisão do Plano Diretor Estratégico. A revisão do Plano Diretor Estratégico vem sendo analisada pelo Legislativo desde que foi protocolado o projeto de lei pelo Executivo no mês de março deste ano. Desde então, diversas audiências públicas vêm sendo realizadas com o objetivo de aprimorar o texto de 2014, promovendo o crescimento da cidade. O relatório se baseou nas mais de 100 contribuições dos vereadores e nas demandas da população, uma participação de mais de 2.000 pessoas. Com certeza é um incentivo à produção de unidades de habitação para a população de menor renda, inclusive trazendo essa população para mais próximo dos eixos, que também era uma das diretrizes do plano diretor original de 2014, e a ideia é que a gente possa concretizar essa idealização lá de 2014 agora, a partir de 9 anos, a partir dessa revisão intermediária aqui que nós fizemos. Foi um grande avanço nesse aprimoramento, na busca da melhor efetivação da legislação original de 2014, e agora até a segunda votação nós temos ainda pelo menos 8 audiências públicas para discutir se devemos alterar algo que veio nesse primeiro substitutivo ou aprovar em segunda votação o mesmo texto. Mas como estamos tendo muitas outras discussões em cima do tema, em cima desse primeiro texto substitutivo, pode ter uma grande possibilidade de haver aí uma melhoria nesse primeiro texto, para aí sim nós termos uma nova legislação com validade até 2029. A votação do texto substitutivo das comissões reunidas foi aprovado em plenário por 42 votos favoráveis e 12 contrários. A oposição não aceitou o relatório apresentado sob o argumento do benefício ao setor imobiliário. Eu reforçaria com certeza o ponto de você entregar uma carta branca, áreas de concessões para construtoras, a diminuição da outorga onerosa, que na verdade diminui a arrecadação do município. Nesse sentido, você, no argumento de não se ter recursos para a construção de moradias, você entrega à especulação imobiliária, às construtoras, a carta para construir, especular, ganhar dinheiro, enquanto o município deixa de arrecadar com isso. O ponto que eu acho que é crucial nesse sentido é a HIS2 e a HMP. Essas duas modalidades, que com certeza vão ser implementadas em larga escala, não atendem a população de baixa renda. A zona de concessão, uma zona que não existia, nunca existiu, e de repente agora vai ser criada, dando plenos poderes àquela pessoa que tiver a sua concessão para fazer mudanças no seu projeto, sem consultar a população, fazendo do jeito que quiser, sem limites de potencial construtivo, e isso é muito preocupante. Além também do aumento de 600 metros nos eixos de transporte para a verticalização, tendo incentivos para isso, a gente é contra, aumentando para 1 quilômetro. Isso vai adensar os miolos de bairro e trazer um transtorno que a cidade não está preparada para receber. Nós do PT estamos apresentando diversas emendas, queremos que elas sejam acatadas para que a gente possa avaliar a mudança de postura na segunda votação. Então, fazer ajustes daquilo que seria importante para melhorar esse desenvolvimento da cidade. Então, aqui nós apresentamos, votamos em primeira votação, vamos ter uma segunda votação, vamos ouvir ainda de forma bastante democrática os vereadores e vereadoras que têm alguns apontamentos e a sociedade civil para, sim, fazer uma última audiência pública e cravar uma segunda votação e apresentar para a cidade uma revisão complexa, mas que atendeu todos os anseios da sociedade. Antes da votação, durante a sessão ordinária, os vereadores aprovaram a indicação do vereador Rodrigo Goulart, do PSD, a fazer parte do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo, o Compresp. A nossa participação aqui do Legislativo paulistano nesse conselho, que trata sobre a preservação do patrimônio histórico, com certeza é um papel muito relevante. Estarei pronto para cumprir, após a indicação aqui pelo presidente, pelo plenário da Câmara, e com certeza sempre pensando na melhor preservação e manutenção, o restauro de todos os bens tombados principalmente, mas de todo o patrimônio histórico da nossa cidade. Olá, Maglio, como sempre é um prazer ter sua companhia aqui no programa.
Privilégio, Carol, apresentar junto com você e para o nosso telespectador esclarecer, né? Falar um pouquinho, trocar em miúdos tudo isso que a gente acompanha nas matérias, né? Exatamente. A aprovação, né, em primeiro turno da revisão do Plano Diretor Estratégico, como a gente viu, vão ter ainda audiências públicas entre a primeira e a segunda votação para aumentar a participação popular e até rever alguns pontos de discordância, né, desse substitutivo que foi aprovado. Pontuar algumas coisas importantes. Esse plano diretor, ele foi feito em 2014, para ir até 2029. A revisão deveria ser em 2021. Por causa da pandemia, ela não aconteceu. Então, o que aconteceu? A prefeitura mandou, agora para 2023, a revisão. Só que o texto que chega da prefeitura não é o texto que foi aprovado. O Poder Legislativo tem autonomia para mexer nesse texto. E essas modificações que já ocorreram são modificações importantes. A oposição reclama da questão da habitação de interesse social, que precisa ser um pouco mais privilegiada no texto, no substitutivo. E a gente ouviu aí os vereadores da situação dizendo o seguinte, olha, a gente ainda tem pelo menos 8 audiências públicas para discutir isso e para tentar fazer da melhor forma para agradar a todos. A gente sabe que São Paulo é um país, é complicado, né? Os vereadores estão debruçados aí, realmente é uma questão que para eles também é difícil, porque é muito grande a cidade de São Paulo. E existe muita coisa para modificar e para melhorar. Então, por isso que a gente agora vai acompanhar com atenção essas audiências públicas que vêm por aí, para a gente ver efetivamente o que vai se conseguir a mais do ponto de vista de, principalmente, o que a gente percebe, HS, né, habitação de interesse social, algumas outras questões que foram faladas também na matéria, mas que a gente vai acompanhar as discussões, porque é dessa forma. Agora, vale até 2029. 2029 tem que fazer outro. Então tem tudo isso ainda para a gente avaliar, porque está passando tão rápido, né? Exatamente. Daqui a pouco, esse bobear, já chegamos em 2029, viu, Carol? E a cidade muda muito rápido, né? Muda muito rápido. Eu dei o exemplo sempre, quando eu fazia a reportagem de helicóptero, e vale repetir aqui, cada dia que eu sobrevoava, porque o programa era à noite, era 7 horas da noite, cada dia que eu sobrevoava, eu olhava, tinha 2, 3, 4, 5 luzinhas ali onde não tinha antes. Ou seja, é o pessoal chegando em áreas muitas vezes que não eram para ser habitadas. Mas é aquilo que você falou, é muito grande, as pessoas têm que ter moradia, têm que ter um teto. Então, tudo isso também a gente precisa levar em consideração, né? É bom a gente já falar das audiências. Sim. Tem na semana que vem, dia 5 e dia 7 de junho, as próximas audiências da revisão do Plano Diretor Estratégico, audiência geral, né, da revisão do PDE. Então, para participar, quer deixar o site? Importante. Que tem todas as informações. É muito importante a participação popular, porque isso está no Estatuto da Cidade, está na Constituição. Todo plano diretor, ele tem que ter a participação do Executivo, do Legislativo e da população. Isso é constitucional, Estatuto das Cidades. Então, a participação é fundamental para trazer a demanda para os vereadores colocarem. Então, sampaulo.sp.leg.br/revisão PDE. Tudo junto, minúsculo. Você entra, você vai ter todas as informações lá. Dia, horário, local, tem tudo certinho. Esclarecimentos, explicações fundamentais para você entender, né? Porque quando fala PDE, o que será que é? Plano Diretor Estratégico, a gente já pensa em prédio, pensa num monte de coisa. E tem muita coisa que está sendo avaliada nesse substitutivo, viu? Muita coisa. Sim, e esta semana teve outra votação importante no plenário, né? Na mesma sessão, os vereadores também aprovaram, só que em segunda votação, o projeto de lei de intervenção urbana Arco Jurubatuba, que agora segue para a sanção do Executivo. O projeto de intervenção urbana Arco Jurubatuba abrange os bairros de Jurubatuba, Vila Andrade e Interlagos, na zona sul da cidade, e foi aprovado em primeira votação em abril do ano passado. O projeto propõe o desenvolvimento urbanístico e social dessas áreas com investimentos na infraestrutura viária, obras de drenagem, sinalização, equipamentos públicos e habitação de interesse social. Durante a discussão, o presidente reforçou a importância de proporcionar qualidade de vida à população da região.
é um grande avanço. Nós tínhamos dificuldade de investimento, nós podemos ali verticalizar e darmos mais habitação àquela comunidade. O projeto merece prosperar, principalmente no que se trata das áreas de investimento das comunidades mais carentes. Urbanização, realocação dessas famílias e principalmente a urbanização de algumas comunidades que são fundamentais, ao fundo do Autódromo de Interlagos, lá no Gaivota, na favela da Erondina, na região do São Luís, toda ela degradada, pode receber os investimentos com a poligonal que nós fizemos. Basta que o prefeito possa antecipar o recurso de antecipação das outorgas onerosas. O projeto original recebeu um substitutivo da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, que foi votado e aprovado por 48 votos favoráveis e 6 contrários. O vereador Eliseu Gabriel votou favorável, mas expôs algumas preocupações. Que eu defendo que no PIO seja incorporado os conselhos das EIs, todas essas pessoas, para as pessoas acompanharem o que está acontecendo, né? E também outra questão séria é a questão ambiental. A intervenção, né, eventualmente até do prolongamento da marginal é legal, mas e a destruição ambiental que vai colocar? Quais são como vai haver mitigação desses problemas? Primeiro, do ponto de vista de desenvolvimento de toda uma região. Segundo, pelo investimento que haverá. Então, está na casa de 2 bilhões a estimativa de investimento. Isso, para qualquer ponto da cidade, qualquer região, é fundamental. Não importa se sul, se leste, se norte, se oeste. O que importa é que tenha um investimento, porque isso, por si só, ele já vai em todo o entorno, ele vai chegando novos investimentos. Então, achamos que é importante. O pessoal se posicionou contrariamente. Questionou a área sugerida e a atenção com o meio ambiente. É uma intervenção urbanística que, na prática, flexibiliza as regras de construções, de verticalização numa região muito grande da cidade de São Paulo. Isso implica na retirada, na saída de muitas famílias, de comunidades, de lugares que ainda não têm regularização fundiária, lugares pobres, que, enfim, é isso, que não tem o título, né, o título de dono da casa, que vão acabar saindo. Isso, por conceito, é uma coisa que nós temos um problema. Assim, a gente acredita que a história da cidade de São Paulo é sempre empurrar as pessoas mais pobres para os extremos. Isso em si, o conceito, a gente tem bastante problema com isso. O governo conseguiu no STF um entendimento de que com o PIO Jurubatuba não precisa fazer o estudo de impacto ambiental prévio, que precisava fazer, então para nós isso em si já inviabiliza o voto favorável da bancada do PSOL, porque a gente sabe que proteção ambiental é um valor que nós não negociamos. Para o líder do governo, a aprovação do projeto obteve uma importante conquista com a incorporação da emenda chave a chave, que garante a remoção das famílias que vivem em áreas de risco somente quando for entregue uma nova moradia. A Zona Sul merecia um projeto de intervenção urbana, Jurubatuba, com investimentos na área de infraestrutura, melhorando toda a questão do próprio bairro, a empregabilidade e mais do que isso, o investimento em habitação de interesse social, né? O chave contra a chave. Então isso é olhar para as pessoas, ter um olhar voltado para a habitação de interesse social, que também gera o desenvolvimento da região. Magro, mais um projeto importante aprovado na sessão desta semana, né? Um projeto ali para a Zona Sul de São Paulo. A gente viu a questão do chave a chave, que eu acho que é muito importante, né? Uma pessoa tem que sair da sua casa e geralmente ela é desapropriada, ela não tem para onde ir. Então agora com chave a chave ela só sai quando ela tiver a chave de um outro lugar para ela poder morar. Exatamente. E isso é importante, porque quando você fala em plano de intervenção urbana, que é o PIO, é a sigla do PIO, né? PIO é Plano de Intervenção Urbana. Jurubatuba. Essa região de Jurubatuba é Zona Sul de São Paulo, extremo sul. Tem a estação Jurubatuba do trem ali da CPTM, né? Ali pertinho de Santo Amaro. Então, mas não é só Santo Amaro, é toda aquela região. E uma região, se você for analisar, que tem muita área de manancial também. Se a gente for prestar atenção em toda aquela macro-região ali, no sul, quase ali no topo da serra, tem muita coisa ali que é área de manancial e que está ocupada. Então essa questão do chave a chave é que acabou motivando a uma votação de 48 votos favoráveis e 6 votos contrários. Por quê? Porque muita gente entendeu que o chave a chave é importante, principalmente da oposição. Por que é importante? Se você está ocupando uma área que não poderia ter moradia, você está lá, você não tem onde ficar, que a gente falou, não tem teto, eu preciso arrumar um lugarzinho. Então arruma lá um lugar, não poderia construir ali, construiu. O que se entende? Que agora, no caso com o PIO aprovado, as pessoas vão poder tirar de lá para construir um prédio de repente.
Isso é o que vem na cabeça da população. Só que o chave a chave não permite isso. É o seguinte, você vai ter que sair daí, você não pode morar aí. Você está em área de risco, muitas vezes, mas você só vai sair daí quando você tiver outro lugar para morar. Então, peraí, me dá essa chave, eu te dou a chave de um novo lugar para você morar. Então, isso eu acho que foi fundamental, né? Tem outros planos de intervenções urbanas, por exemplo, a gente sabe o Pio Leopoldina, sim, que logo vai entrar também em discussão aqui na Câmara Municipal para possível votação. Então, o que está acontecendo é uma tentativa de se reorganizar tudo isso que está acontecendo em São Paulo, principalmente para as pessoas que não têm condições de moradia, que a gente sabe que são muitas pessoas, né, Carol? Exatamente, Mário. Agora a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos conferir o resultado do inquérito epidemiológico realizado com os moradores da região do Polo Industrial, alvo das investigações da CPI da poluição. Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Câmara em Ação. A Covisa, Coordenadoria de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, apresentou aos vereadores da CPI da poluição petroquímica o resultado do inquérito epidemiológico feito para mostrar a incidência de doença na tireoide relacionada à poluição gerada pelo polo industrial, alvo da investigação da CPI. O inquérito solicitado pela CPI foi produzido pela própria Covisa e, diferente do que os parlamentares da comissão imaginavam, o documento foi focado apenas na incidência da tireoidite de Hashimoto na população dos bairros vizinhos ao polo petroquímico de Capuava, na zona leste da capital. As residências onde foram realizadas as entrevistas que compuseram o estudo da Covisa foram sorteadas pelo órgão. Ao todo, 3.674 pessoas foram entrevistadas. 2.208 das chamadas áreas de exposição, que vivem em regiões próximas às indústrias e bastante atingidas pela poluição gerada por elas. E outras 1.466 pessoas residentes em bairros das chamadas áreas de controle, onde a poluição não chega. O resultado revelou que nas chamadas áreas de exposição, apenas 4,6% dos moradores tiveram algum problema de tireoidite diagnosticado. Número bem parecido com o das áreas de controle, longe do polo petroquímico, que foi de 4,2%. Resultado que levou a Covisa a concluir que a tireoidite de Hashimoto não foi causada necessariamente pela poluição emitida pelo polo. A conclusão é que neste estudo, não foi possível falar que que tem uma prevalência maior nos moradores, os residentes daquele local. Só com relação à tireoidite de Hashimoto? Só com relação à tireoidite. Quando foi estatisticamente analisado, não teve uma diferença. Então, tem sim, até no começo, pela metodologia que a gente utilizou em estudos anteriores, até coloca a prevalência de 6,6% a 13% no Brasil. O resultado do inquérito epidemiológico surpreendeu também os parlamentares que compõem a CPI. Mas o presidente da comissão, vereador Alessandro Guedes, considerou importante as informações apresentadas pelo estudo. As informações trazidas aqui hoje são muito relevantes. Por exemplo, 77% da população se queixar de problemas de fuligem, problemas de fumaça, problemas de mau cheiro, o tal do cheiro do enxofre, problemas de ruído na área de exposição lá perto do polo. E apenas 26% na área fora ao polo demonstra que ali quase 3 vezes mais, em relação a outra área, tem um problema instalado. É um primeiro passo.
a gente aponta para a cidade um problema na região e a cidade agora tem que adotar um protocolo de saúde voltado para aquela área para que possa capturar não só a ação de tireoidismo, mas também outros problemas relacionados à respiração das pessoas, à poluição atmosférica e todos os problemas que ela causa. O relator da CPI, vereador Marcelo Messias, quer que mais estudos sobre os efeitos da poluição do polo na saúde dos moradores do entorno sejam realizados pela Prefeitura. Então é necessário fazer uma nova pesquisa, provavelmente com a mesma metodologia de outros colegas que já tenham trabalhos apresentado, e também medidas para que aquelas pessoas que ali moram, aquelas famílias que ali moram, tenham qualidade de vida. Porque 77% é muita gente reclamando e com certeza serve de exemplo para o Brasil como um todo, que os polos petroquímicos estão realmente poluindo e atrapalhando a vida dos brasileiros. Maglio, como o vereador Marcelo Messias falou, realmente é necessária a realização de mais estudos, né? Porque a gente já viu aí na CPI muita gente reclamando, né, da poluição naquela região e como a poluição afeta a saúde. Essa CPI ela foi importante no sentido de que o pessoal fala, mas a Câmara Municipal de São Paulo, mas está lá entre Mauá, Santo André, que tudo ali é perímetro do polo petroquímico. Só que quem está morando em São Paulo, na divisa, está respirando esse ar. E um problema que a gente tem que prestar atenção, se são 77% de reclamações e apenas 4 e poucos por cento de casos de tireoidite e de Hashimoto, a gente precisa parar um pouquinho e pensar. A partir do momento que nós acompanhamos aqui, e o programa é importante para você que está assistindo, você ouviu aqui, assistiu aqui, as pessoas disserem o seguinte, os próprios diretores lá do polo, olha, a gente quase não polui. Cuidado com o quase. Quando se fala quase, é complicado. Se você fala quase não polui, é porque polui, né? E aí o que pode acontecer? Eu, Carol, sinceramente, já há mais de 25 anos, eu fui lá fazer reportagem a respeito disso. Então, o que a gente tira disso? Primeiro, não era para ter residências no entorno. Ou a empresa não tinha que estar lá, tinha que estar num lugar mais isolado. Até porque se está lá, está causando poluição. É só você olhar, você está chegando em Mauá, você olha para o céu, fica tudo enfumaçado ali. Então, quem que está respirando isso? As pessoas que moram perto. É evidente que a gente não vai tirar aqui o mérito da Covisa, que sem dúvida nenhuma é um órgão que tem que ser respeitado. Agora, a gente tem, como disse o vereador, você mesmo citou, tem que fazer mais pesquisas. Temos que chegar num consenso, por quê? Ninguém respira fumaça, fica respirando fumaça e não acontece nada. Então, eu acho que essa CPI continua no caminho certo. Ela trouxe Santo André, ela trouxe Mauá, o pessoal, os políticos da região também vieram aqui. Vamos resolver? Então, a tentativa é essa. É um primeiro estudo, tem que ter outros, né? Com certeza. Agora vamos mudar um pouco de assunto e ir para as comissões aqui da casa, falar dos projetos de lei aprovados, né? Porque projeto de lei que determina a devolução de 50% do valor do IPVA para veículos movidos a gás natural é aprovado na Comissão de Finanças e Orçamento. Veículos movidos a gás natural veicular, o GNV, podem ganhar um incentivo na cidade de São Paulo. Um projeto de autoria do vereador Marlon Luz determina a devolução de 50% do valor pago no IPVA para veículos movidos a GNV que estejam licenciados no município. Na verdade, o projeto de 2014, que trata sobre devolver para o cidadão, para o município de São Paulo, parte do IPVA, ele já prevê tudo isso. Quem é dono de carro híbrido ou elétrico pode resgatar esses 40% na forma de reembolso, inclusive até com desconto no IPTU. Então o nosso projeto hoje, ele tenta incluir, né? Ele quer incluir nessa mesma lei já existente, os carros movidos a gás natural, que também é um combustível não poluente. O projeto acrescenta ainda que a devolução da cota parte do IPVA poderá ser usufruída, inclusive para abater parte do valor do IPTU do proprietário do veículo beneficiado. Para Marlon, o PL tem por objetivo trazer mais qualidade de vida à capital paulista. Uma das maiores preocupações da cidade de São Paulo é a qualidade do ar que respiramos, né? Então, isso vai melhorar a qualidade de vida, vai ter menos poluições no município de São Paulo. Outros 16 projetos de lei e um PDL, projeto de decreto legislativo, estiveram em pauta na reunião.
Entre os que tiveram o parecer aprovado pela Comissão de Finanças está o de autoria do vereador Rinaldi de Gílio, que determina a contratação de profissionais de psicologia pelas UBSs e pelas subprefeituras, a fim de atenuar os problemas psicológicos causados após a pandemia da Covid-19 na população. Após a pandemia, nós tivemos uma desordem social muito grande. Feminicídio, violência doméstica, divórcio, acarretaram problemas sociais. As UBSs, as subprefeituras, elas estão ali sobrecarregadas. Então, o projeto que foi aprovado aqui na comissão é justamente para que se amplie o número desses profissionais que cuidam da alma, psicólogos. Maglio, em relação ao projeto, né, sobre a devolução de 50% do valor pago do IPVA, isso daí mexe com o bolso, né, do contribuinte, mexe com o meio ambiente também, porque muita gente vai querer trocar, né, o tipo de combustível que usa no carro, vai querer utilizar o gás natural para ter essa devolução de 50% do IPVA. Sem dúvida. Nós estamos numa fase que a gente finalmente está chegando, a tecnologia está ajudando a gente ter, por exemplo, uma mobilidade com carros elétricos, que ainda está longe de ser o ideal para uma cidade como São Paulo. Mas o GNV é uma grande realidade, né? O gás natural veicular. Então, é muito importante porque existem alguns estudos interessantes. Por exemplo, hoje o carro sai da fábrica movido a gás natural, você tem que adaptar, você tem que fazer adaptações. Essa adaptação, porque ele já não sai pronto, você tem que fazer adaptação. Essa adaptação, ela custa, em média, R$4.000. Então, foi feito um estudo onde você roda 13 mil quilômetros, né? 13 mil quilômetros, você vai gastar combustível em torno de R$4.000, além do que você vai pagar lá para fazer efetivamente você vai pegar, vai ter que transformar o carro e ainda ter o combustível. Então, um gasto de 4.000, 13 mil quilômetros. Com o GNV, os mesmos 13 mil quilômetros, você vai economizar R$2.504. Então veja como cai o valor. Então é importante, você consegue em 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses, recuperar o valor que você investiu. Então é bom para o bolso. Além dessa questão do IPVA também, que é fundamental, que você já falou na cabeça da matéria. Agora, tem uma outra coisa, meio ambiente. Está comprovado que o gás natural, ele reduz, só para você ter uma ideia, 84%, tem mais número, eu vou pegar esse, 84% do número de partículas que a gente respira. E aí está tudo misturado. Tudo isso que o escapamento do carro solta, está tudo misturado. Então, no total, 84% de redução de partículas. Então, é importante você ter um carro movido a GNV, né? Então, são algumas questões que precisam ser feitas, porque a gente não aguenta mais respirar fumaça, né? Não mesmo. Não dá. Você entra num túnel, de repente tem um congestionamento, não é brincadeira, a coisa fica feia. Então, eu acho que está no caminho certo, né, Carol? Exatamente. Maglio, como sempre, é um prazer ter sua companhia aqui no programa. Privilégio participar com você, com o nosso telespectador. Lembrar sempre que a Câmara Municipal de São Paulo está aberta. Eu acho que é importante para você que nos assiste sempre participar do processo legislativo da cidade. E você tem ferramentas, sampaulo.sp.leg.br, você tem acesso à TV Câmara São Paulo, à Web Rádio Câmara São Paulo, às redes sociais, tudo o que acontece aqui está lá. E é importante você participar, a gente chama sempre audiências públicas, para você vir para cá participar, que eu acho que isso é fundamental para fazer essa cidade, a gente tentar melhorar essa cidade de todas as formas, né? Exatamente. Obrigado, viu, Carol? Obrigada a você. E este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara, no portal sampaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.